Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, Ponta Grossa, conquistas e desafios. Comigo no estúdio está o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, do PPS. Prefeito, boa noite. Olá, Ney Herman. Prazer muito grande conversar com todos os telespectadores e falar um pouquinho sobre a nossa querida cidade de Ponta Grossa. Obrigado pela sua presença. Eu sei como sua agenda é ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, Ponta Grossa, conquistas e desafios. Comigo no estúdio, o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel. Prefeito, a cidade, qualquer cidade para administrar exige uma gama de esforços muito grande. O prefeito é sempre aquele que menos tem recursos comparado com o governador e o presidente e aquele que é mais cobrado porque se encontra mais próximo da população. No caso de Ponta Grossa, a situação é muito mais complicada porque é uma cidade antiga que cresceu de maneira desordenada. E agora fica a herança para a nossa geração poder consertar essas falhas que foram ocorrendo naturalmente, não por má intenção, eu acredito, ao longo dos anos. E eu gostaria que o senhor explicasse para o público de casa, antes de mais nada, como é a sua rotina, que horas que um prefeito tem que acordar para dar conta da demanda nos bairros da cidade? Olha, Ney, eu sempre acostumei a acordar muito cedo, né? Então, lá por 5h30 eu já estou de pé. Eu já estou conversando, inclusive, com alguns secretários que também acordam muito cedo, nosso secretário de governo, conversa comigo lá por 5h40, quase 6 horas da manhã. E eu tenho uma rotina muito de acompanhar, não só o trabalho das emissoras de rádio, mas também tudo que se passa nos jornais, hoje também com as redes sociais. E vou muito cedo para o bairro. Eu estou fazendo isso todos os dias. Toda a parte da manhã, até 12h30, eu estou normalmente nos bairros da cidade. Acompanhar, eu acho que sentir a cidade é muito importante. Quando você conversa com a população, nas casas, nas ruas, você já imagina quais são as principais demandas de cada bairro da nossa cidade. E é claro que as demandas são muito grandes, né? Como você falou, a cidade de Ponta Grossa é muito espalhada, muito grande, e ela não teve um planejamento adequado. Então, muitos bairros foram formados sem pavimentação, sem escola, sem CMEI, sem posto de saúde, sem estrutura mínima necessária, saneamento básico. Então, esses avanços que nós tivemos na questão do saneamento, na questão das escolas, estamos fazendo muitas escolas, muitos CMEIs estamos fazendo, postos de saúde também, estamos reformando, mais de 10 postos, na verdade são 13 mais 5 superpostos. Tudo isso é para suprir uma necessidade da população que não tinha nenhum tipo desse equipamento. Só que isso custa caro e um orçamento limitado. E principalmente num momento muito difícil, né? O maior desafio hoje de qualquer prefeito no Brasil é superar a crise, porque o país passa pela maior crise institucional, política, ética e econômica da sua história. E como você falou, tudo respinga nas prefeituras, porque se falta determinado insumo, medicamento, ou recursos para educação, ou asfalto, tudo recai em cima do prefeito. As pessoas não sabem exatamente de onde que vem, se vem o recurso do governo federal, do governo do estado, se é empréstimo. Não, é uma demanda que precisa ser suprida e quem tem que fazer isso é o prefeito. Prefeito, a gente já pôde perceber então que o senhor acorda cedo. E pelo que eu posso entender, pelo que eu sei um pouquinho da sua agenda, porque eu acabo sabendo em função da profissão, o senhor também vai dormir muito tarde, né? O senhor encerra suas atividades ali pelas 10 horas da noite, mais ou menos isso. O meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, ele até falou para o tio dele, que é um amigo meu, advogado, e falou assim: pai, por que o tio Alexandre chega muito cedo em casa e o senhor só chega muito tarde? Esses são os desafios, as missões de um homem público. O homem público tem que ter uma missão de dedicação à sua cidade, não é somente à sua família. São os seus 4 anos de mandato que você tem que realmente se esmerar para fazer o melhor que está à sua disposição para as outras pessoas, para a comunidade. Então, realmente, eu durmo muito tarde e você, às vezes, não dorme, porque quando acontece, como aconteceu nessa semana, de vendaval, ventos fortes, chuva, você fica imaginando, peraí, como é que está a cidade? Será que nós temos algum problema na madrugada?
Será que de repente alguém não está precisando de atenção, seja na saúde, seja com a defesa civil, seja com os bombeiros? Tudo passa pela cabeça de uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande no tamanho da cidade de Ponta Grossa. Em relação à infraestrutura, já que a gente falou da visita aos bairros, nós herdamos um problema grave, que foi justamente da ausência de planejamento, na questão da pavimentação das ruas da cidade. O que tem sido feito até agora em pavimentação e o que pode ainda ser feito até o fim do mandato? Olha, Ney, esse é o maior desafio, na minha opinião, com relação à infraestrutura, porque os novos bairros que estão sendo criados, e nós criamos vários bairros novos, quando eu assumi, naquela região do São Martim, Lagoa Dourada, nós não tínhamos Panamá, não tínhamos Costa Rica, não tínhamos outros bairros que agora estão sendo lançados também. Foram 4.000 residências, né? Desde o América, Esplendor, enfim, Panamá. Esses bairros são novos, eles saem com pavimentação, com estrutura para criar-se um CMEI, um posto de saúde, estruturas institucionais para supermercados, até mesmo a preocupação com mobilidade urbana. E o que acontece com Ponta Grossa? Muitos desses bairros foram criados sem nada. E há 30, 40, 50 anos. É claro que o cidadão, ele imagina, peraí, agora eu quero que resolva a minha situação, que eu já estou há muito tempo nesse bairro, imediatamente. E aí se esbarra num problema muito sério, que nós, como cidadãos, como pais de família, nós temos. Nós também queremos mudar a nossa casa, queremos ter, de repente, um banheiro melhor, uma sala melhor, queremos ter uma área de lazer melhor, mas às vezes o bolso não tem para que a gente possa fazer esse investimento. A cidade é a mesma coisa. Eu gostaria muito de poder pavimentar a cidade toda, que aliás é a meta, né? Uma pavimentação sistemática de todos os bairros da nossa cidade, mas os recursos da prefeitura, eles são muito escassos. Nós temos um orçamento de 620, 630 milhões. Por ano? Por ano. Maringá é do mesmo tamanho populacional de Ponta Grossa e muito menor na estrutura. Tamanho geográfico. Na região, exatamente. Porque ela é muito verticalizada, tem muitos prédios, Maringá. E Ponta Grossa não, são muitas casas, muitos bairros espalhados. Então isso encarece tudo, desde o transporte público, desde a pavimentação. E nós temos aí um agravante, que são as ruas muito acidentadas, a nossa geografia é difícil, quer dizer, o asfalto em Ponta Grossa é mais caro, é mais complicado. E lá em Maringá o orçamento é mais de 1 milhão, 1 milhão e 200. 1 bilhão, né? 1 bilhão, desculpa, 1 bilhão e 200. E Ney, eles também investem 51%, 52% em funcionalismo público, com 1 bilhão e 200, e tem dificuldades como Ponta Grossa também tem. Então imagine os desafios com relação a esta questão mais financeira, mais orçamentária. E daí, numa situação como nós estamos passando, onde o fundo de participação dos municípios, para que as pessoas entendam em casa, que é o dinheiro que retorna para a cidade de Ponta Grossa, que nós mandamos para o governo federal. Nós temos aí um déficit nesse ano de 8 milhões de reais. O governo federal não mandou. Não mandou, e está cortando. Então como é que se paga as contas? Como é que a gente resolve os problemas, por exemplo, de questões básicas na educação? Nós temos que cumprir metas de 25%, nós temos escolas integrais, que é um investimento pesado, nós temos metas na saúde. Se nós tivéssemos o investimento total dos 620 milhões que arrecada Ponta Grossa na saúde, ainda ia faltar. Porque acontece isso nos países que têm a saúde considerada as melhores do mundo, como a Finlândia, por exemplo. Tem um investimento gigantesco e ainda é a área mais cobrada, com as maiores demandas e as maiores críticas. Então, sempre é muito pouco, falta. E você tem que escolher. O prefeito tem que escolher. Peraí, eu construo uma escola, eu construo um CMEI, ou de repente eu invisto numa galeria, ou invisto num campinho, ou invisto num algum outro instrumento, num parque de diversões, um parque para as crianças. Então nós temos que ter esse discernimento e ir moldando a cidade. Então tem bairros que precisam de questões mais assim, essenciais. Existem bairros, por exemplo, que as ruas estão ruins, e principalmente com esses temporais, são muito ruins. Mas a maior demanda do bairro era, por exemplo, por um CMEI. Então nós construímos um CMEI de 1 milhão e 200, uma escola em regime integral, porque de repente aquela comunidade sofre com as crianças que não tinham uma estrutura. Ou de repente
preciso de um posto de saúde, como os 5 postos, cada posto é mais de R$1 milhão. Por que foi investido no posto de saúde? Porque naquela região, segundo as pesquisas que nós temos, tinha uma demanda, um pedido maior e um problema mais localizado naquela área. Mas, claro, todos os bairros necessitam de pavimentação, de ruas melhores, porque é qualidade de vida. E com isso, nós temos assim um desafio, principalmente nesses próximos 12 meses, de fazer investimentos com os recursos próprios e torcer para que o governo federal se restabelize. Porque sem os recursos do governo federal e do governo do estado, qualquer prefeitura, qualquer cidade acaba penando muito porque não consegue sobreviver do seu orçamento próprio. Tanto que as prefeituras do Paraná pensam em fazer um protesto, literalmente fechando as portas, né? Paralisação total. Aliás, foi unânime. Todas as prefeituras vão parar para contar para a população, porque a gente tem que contar para as pessoas que a situação é gravíssima, como nunca se viu antes, onde municípios, governos de todo o país estão parcelando salários dos funcionários. Muitos não cumpriram as suas responsabilidades essenciais. Por quê? Porque se não tem a contrapartida, é claro que entram em colapsos os orçamentos de cada município. Bem, aí o senhor acaba de falar algo que é interessante, porque Ponta Grossa conseguiu até repor a inflação na folha de pagamento. Eu entrevistei alguns meses atrás a secretária de administração, Elizabeth Schmidt, e ela mencionava isso, que realmente é uma conquista em virtude do momento que a gente vive agora. Ou seja, o funcionalismo público de Ponta Grossa teve a correção da inflação, que o funcionalismo público do Estado, por exemplo, não teve. É que nem isso aqui era um problema de muitos anos. A questão da valorização dos servidores não é agora. Os servidores ficaram muitos e muitos anos sem nenhum tipo de correção. Algumas pessoas até me questionaram sobre isso. Mas, Marcelo, você fez uma reposição, você deu uma valorização ainda maior do que a inflação em todos os anos, mas não é somente essa questão programática da minha gestão, não, é uma questão de justiça, porque os servidores públicos, por muitos e muitos anos, tiveram problemas muito graves. Bom, eles não recebiam nenhum fundo de garantia por tempo de serviço por muitos anos. Isso ficou acumulado e isso levou a dívida no município a uma das maiores do Brasil. Hoje nós pagamos 120 milhões já de dívidas com relação a precatórios, temos 80 ainda. É muita coisa. Então as nossas dívidas com relação a servidores públicos eram históricas. Nós estamos apenas colocando nos eixos o que realmente tínhamos em defasagem. Em relação à saúde, prefeito, que é uma demanda constante, porque Ponta Grossa, como polo regional, acaba atraindo muita gente de fora. Acho eu, essa é uma opinião pessoal como jornalista, que as prefeituras da região deveriam colaborar nesse processo também. Eu sei que se constrói uma solução nesse sentido, mas Ponta Grossa também não pode negar atendimento. Então, fica a pergunta, o que tem sido feito na área de saúde que o senhor considera essencial? Para início de conversa, o senhor já aumentou o investimento percentual da prefeitura na área de saúde, correto? Muito. Na verdade, o investimento foi até maior do que o esperado, porque realmente nós estávamos com uma questão também muito defasada nesta área. E nós fizemos os investimentos principalmente na atenção básica, porque os bairros eles precisam ter a atenção e a população confiar nos postos de saúde. A saída é na atenção básica. Por isso que nós dobramos as equipes do Programa Saúde da Família. Nós atendemos 280 mil pessoas. Sabem quantas pessoas eram atendidas na gestão anterior? 148 mil. Então, nós praticamente dobramos o atendimento a essas pessoas nos postos próximos às suas residências. A atenção básica foi levada muito a sério, com contratação de agente comunitário de saúde, de enfermeiros, de médicos, de atendentes na área de saúde. E, é claro, não podemos deixar de registrar o trabalho também do PAI, do Pronto Atendimento Infantil, e da UPA. Eles atenderam 110 mil pessoas em um ano. Essas 110 mil pessoas, elas seriam atendidas aonde se nós não tivéssemos o PAI hoje? O PAI é um exemplo de algo que realmente tem o reconhecimento da população pelo seu atendimento. Porque eles têm um treinamento diferenciado, eles sabem que uma pessoa que chega num hospital, ele está numa condição muito difícil, está adoentado, está entristecido. Então, receber essa pessoa tem que ter um treinamento realmente muito aprimorado.
E a UPA fez isso, a UPA, o PAI, faz esse atendimento, principalmente com relação a crianças. Então nós temos um avanço substancial no atendimento, claro, mas tem algumas questões pontuais que sempre vão acabar prejudicando todo o trabalho sistêmico do programa. E isso nós estamos atacando. Por exemplo, se de repente tem uma questão num posto de saúde, se tem uma questão de um atendimento que não foi a contento, a população está nos dando esse respaldo através da ouvidoria. Nós criamos essa ouvidoria. Então a população hoje ela pode fazer a reclamação, ela não precisa reclamar no jornal, na televisão, no rádio. Ela reclama diretamente para os fiscais da prefeitura que imediatamente vão acompanhar o problema em loco. Vai no posto de saúde para saber, o que aconteceu? Se de repente tem um problema com um medicamento, tem um problema com um atendimento, com uma cadeira que de repente deu um problema, o fiscal está lá e está acompanhando com respeito aos nossos servidores, que também estão trabalhando muito, mas também cobrando como toda a população cobra dos agentes públicos. Prefeito, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Ponta Grossa, conquistas e desafios. Comigo no estúdio está o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, do PPS. Prefeito, nós falamos no bloco anterior da rotina que envolve o cargo de prefeito, a sua rotina particular, as questões de infraestrutura, principalmente pavimentação, como é difícil gerir uma política de pavimentação na cidade, e também os investimentos que foram feitos ou estão sendo feitos na área de saúde, diga-se de passagem, e os atendimentos que já estão sendo fornecidos à população. Ou seja, aumentou muito o atendimento à população em Ponta Grossa. A demanda é crescente, né? Então nós vamos ter sempre uma demanda por problemas de saúde, até porque a população brasileira está envelhecendo cada vez mais e à medida que você avança na idade, você necessita de mais cuidados. Acho que é um processo quase que natural. Mas existem outras áreas que a gente tem que aproveitar dentro do programa aqui e eu gostaria de conversar com o senhor sobre educação. Recentemente, pela ETV Campos Gerais como repórter, eu acompanhei a inauguração da ampliação de uma escola que foi a Nelson Pereira Jorge. E nessa escola eu notei, em primeiro lugar, as crianças recebendo todas as pessoas que eram convidadas. Isso me chamou a atenção. Depois, a declamação de poesias, o processo de domínio de palco das crianças e também do domínio de literatura, porque Monteiro Lobato, eles estavam ensinando uma peça de Monteiro Lobato, é o que há de melhor ainda na literatura infantil brasileira. Esses investimentos fazem parte dos resultados, aliás, esses investimentos acabam gerando resultados como esse. E esse processo se dá através do ensino integral? Olha, Ney, na verdade, a grande transformação de uma população, de um país, de uma cidade, se dá através, é claro, da educação. Isso se tornou até um discurso corrente no meio político, mas a gente está vendo isso na prática. Nós introduzimos o ensino integral no nosso início de gestão, estamos completando 2 anos com 32 escolas integrais e a gente já nota a evolução em apenas 1 ano. A criança é uma outra criança, ela tem formação de caráter, formação de cidadania, porque ela passa a fazer da escola a sua casa, é a continuidade da sua casa, é a preparação dessas crianças para o mundo. Elas têm ensino de educação financeira, muitas escolas têm inglês, nós estamos implantando nas demais. Nós temos arte, leitura, temos educação física, programas especiais que formam a personalidade de uma criança. E isso prepara os nossos cidadãos para o futuro. É a transformação verdadeira de Ponta Grossa. Por quê? Hoje nós temos vários problemas na nossa cidade. Vou dar um exemplo. Nós temos problemas de vandalismo. Da noite para o dia nós vemos a cidade completamente pichada, com palavras de ordem, com, enfim, pessoas que acabam estragando o nosso bem público, a nossa cidade, a nossa casa. Certamente daqui 10, 15 anos, esse tipo de problema nós não teremos. Ou pelo menos vai ser minimizado. Porque os nossos pequenos cidadãos hoje, que estão com 5, 6 anos, 7 anos, eles já têm a noção de que
você tem responsabilidade sobre o seu patrimônio, sobre a sua cidade também. A responsabilidade não é só do prefeito, não é só da prefeitura. A responsabilidade pela nossa casa, pela cidade que nós vivemos, é de todos nós. E nós temos que trabalhar em união. Isso é formado nas escolas. A preparação dessas pessoas para o mundo de trabalho, o mundo profissional, para a educação como um todo, com essa formação, é fundamental. E mais, hoje não temos mais crianças nas ruas pedindo esmola, que isso era comum. Vocês podem notar. Por quê? A criança, mesmo que esteja em situação de risco, com uma família muito humilde, em posição social difícil, a criança está tendo o melhor atendimento, com almoço de qualidade, com nutricionistas, com os lanches selecionados, tudo de acordo com os técnicos de nutrição, estão sendo preparados. Quer dizer, nós estamos oferecendo futuro para essas pessoas. Então, na minha opinião, eu acho que é o principal de uma gestão, não só do prefeito, do Estado também, do governo federal, é na área de educação, porque nós temos que pensar, não somente agora, nesse ano, na minha gestão, nós temos que pensar como será a nossa cidade para os nossos netos, para os nossos filhos, para as próximas gerações. E é isso que, na minha opinião, me motiva, principalmente, a manter firme numa missão como agente público representante da cidade. Educação tem vários aspectos, mas vamos continuar ainda dentro do ensino integral. Por exemplo, a questão nutricional. Me lembro que nessa solenidade de inauguração, o senhor deixou os pais surpresos perguntando para as crianças quem gosta de verdura. Daí eu pensei, agora ele vai levar uma invertida, né? Porque nenhuma criança vai levantar a mão. Todas levantaram a mão dizendo que gostavam de verdura. E recebem também as crianças educação nutricional nas escolas? Sim, sem dúvida. Desde da preparação, quando entram no restaurante do colégio, as crianças elas têm uma educação, elas recebem esses ensinamentos das próprias professoras, que inclusive almoçam com os alunos. No início, só para que vocês tenham uma ideia, quando eu assumi, as crianças ainda, elas normalmente gostavam de comer com colher apenas, não usavam a faca, coisas simples, básicas, que as professoras foram acompanhando a evolução. Hoje as crianças, elas gostam, por exemplo, das verduras, dos vegetais, coisa que até na minha casa é muito difícil, porque as minhas crianças não gostam de verdura. E isso, elas recebem essa educação de que isso é saudável, de que a alimentação com peixes é muito importante, o porquê das vitaminas em cada alimento. Tudo isso é formado numa escola integral. Então, o país de primeiro mundo, Japão, Europa, Estados Unidos, não tem turno, meio turno para a escola. Todos os países de primeiro mundo têm ensino integral, até mais estendido, inclusive nos Estados Unidos, porque realmente o crescimento educacional é muito considerável, é completamente diferente de outros sistemas. Eu quero resgatar também um outro aspecto, também naquele dia, na inauguração, embora eu tenha percebido isso em outras solenidades. O fato de se cantar o hino de Ponta Grossa. Muita gente confunde a marcha de Ponta Grossa, eu não vou cantar aqui porque eu acho que ninguém merece, né? Mas o Salve, Salve Ponta Grossa é a marcha, e daí Ponta Grossa aparece na altura, que é o primeiro verso, é o hino da cidade composto em 1923 por Augusto Rocha, que era tio do primeiro reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Álvaro Rocha. Então, o hino não é tão conhecido assim, mas as crianças cantaram a primeira estrofe do hino sem errar um único verso. Essa necessidade de despertar o amor pela cidade e o amor pela pátria também é valorizado dentro do ensino integral? Sem dúvida. Quando eu cheguei à Assembleia Legislativa como deputado, eu apresentei um projeto para que a gente pudesse retornar os ensinamentos daquela disciplina de moral e cívica. Você lembra do passado? Sim, claro, lembro. Mas a disciplina ela tem alguns resquícios da ditadura e por isso tem uma restrição. Mas os ensinamentos daquela disciplina com relação a respeito à pátria, disciplina, responsabilidade, honestidade, isso era presente nas escolas. E aquilo que eu gostaria de resgatar, aliás, é o que as pessoas, quando estão indo para a rua, estão pedindo. Muitas pessoas que até fazem manifestação dizendo que gostariam que a ditadura voltasse. O que é um absurdo. Que é um absurdo. O que é um absurdo. Na verdade, me parece que o que elas querem é que
retorne ao tempo de se ter respeito com o nosso país, porque hoje a gente só vê corrupção, desrespeito por parte dos próprios políticos com relação ao nosso país. O que nós queremos é mais disciplina, organização. E isso, na questão militar, existe muito presente. Mas assim, o que nós queremos nas escolas é passar para as crianças esta questão do amor, de você lutar pela tua cidade, porque se você não tiver esse amor, essa defesa pela cidade que você vive, talvez outras pessoas de outras cidades certamente não terão. Você tem que valorizar o que você tem de melhor. Dias atrás eu vi, Ney, na internet, algumas imagens de Ponta Grossa, que você até... Será que é cidade mesmo? Porque eles deram alguns olhares diferenciados que o próprio pontagrossense desconhece. Nós, é claro, nós cobramos o que está errado, o que está difícil, o que nós gostaríamos de ver mudado na nossa cidade. Mas e as nossas coisas boas? Que perante as outras cidades do Brasil são destaque. Não é orgulho para a cidade de Ponta Grossa a gente receber um título de ser a cidade leitora do Brasil? Bonito, você sabia que as crianças de Ponta Grossa gostam de leitura, coisa que outras cidades não têm, isso é cultura. Não é bonito a gente saber que a nossa cidade é tradicional? Antigamente se falava isso com um tom pejorativo. Ponta Grossa é tradicional, é fechada, é de famílias tradicionais. Não, hoje isso também é algo positivo, porque nós estamos vendo, infelizmente, uma abertura descontrolada que aconteceu por parte das redes sociais, até de expressões de desrespeito com o nosso país, com relação às instituições democraticamente organizadas. Isso virou tudo uma verdadeira farra. Aqui na cidade de Ponta Grossa ainda se mantém o título de capital cívica do Paraná, cívica do Brasil, por que não? Porque nós estamos vendo assim a população, primeiro, ciente dos problemas, mas também respeitando os avanços, mostrando que através de uma união, desse amor pela cidade, nós vamos conseguir passar por todas as adversidades. É isso o mais importante. Prefeito, quando a gente fala em educação, a gente fala de um dos principais gargalos administrativos para as empresas que vêm investir no Brasil. A Alemanha é campeã de produtividade, mas o trabalhador alemão, ele não trabalha mais. O trabalhador norte-americano chega a trabalhar até 60 horas por semana, o que eu acho um abuso. Mas o trabalhador alemão, e a Alemanha produz muito bem, trabalha 30, 36 horas por semana. Ou seja, é uma jornada razoável, nada exagerada. Mas o povo alemão faz bem da primeira vez. Isso é qualificação profissional, isso é educação. Esse processo de qualificação profissional, eu acredito, é um desdobramento da área de educação que eu sei que a Secretaria de Indústria e Comércio vem fazendo. Nós estamos conseguindo atrair indústrias para cá com esse discurso. Nós tivemos uma vinda grande, considerável, de empresas e de geração de empregos na cidade nos últimos tempos? Eu acho que isso é essencial. Qualquer empresa, da maior multinacional até uma pequena empresa, para se ter sucesso, tem que ter funcionários qualificados para atendimento, para apresentar um bom produto. Pode ser uma empresa que vende cachorro-quente. O cachorro-quente tem que ser bem feito, senão não vai vender, senão aquela empresa pode falir. A indústria multinacional também, ela escolhe os locais onde vão investir, onde vão se estabelecer, justamente por diversos fatores. E um dos principais é a qualificação. Ter bons empregados, pessoas que tiveram uma formação nas nossas universidades, como é o caso da Tetra Pak. A Tetra Pak, ela foi considerada a empresa com a melhor produtividade do mundo. Conversando com o presidente mundial da Tetra Pak, ele me disse, foi graças aos funcionários que eles conseguiram em Ponta Grossa. Graças à qualificação que nós temos aí das nossas universidades, a Universidade Federal, nosso Instituto Tecnológico, a nossa UEPG, agora estão vindo outras universidades, nós temos universidades particulares, o SESCAG, uma grande instituição, a Unicesumar que está vindo agora com 40 milhões, a SECAL, a Unupar, enfim, nós temos muitas, a Antiga União. Quer dizer, nós temos uma estrutura de terceiro grau digna do maior reconhecimento. E ainda aliado às escolas integrais, o investimento pesado na área de educação,
nós teremos certamente uma cidade de Ponta Grossa muito mais preparada ainda para a atração de outros investimentos no futuro. E quantas empresas e quantos empregos foram gerados nos últimos tempos? O senhor tem esse dado? Temos. Na verdade, em 2 anos e meio, foram mais de 40 indústrias anunciadas que já estão em processo de implantação. Já geramos, eu tenho até aqui, 3.100 empregos diretos nessas próximas que estão sendo implantadas. E desde 2013 já geramos 6.000 empregos diretos. Agora, indústrias como a Ambev, por exemplo, elas não têm somente os empregos diretos. Na Ambev, por exemplo, são mais de 1.000 empregos que serão gerados agora, já com a inauguração. Mas existe uma cadeia muito grande, porque tem terceirização, tem transporte, tem prestadores de serviços, tem alimentação, enfim, tem distribuição disso tudo. É uma cadeia muito grande e que acaba elevando mesmo o setor produtivo e o desenvolvimento e progresso da nossa cidade como um todo, né? Bom, então, basicamente, a situação anda bem na economia, em contraste com o restante do país. Ponta Grossa já vem sendo a bola da vez há algum tempo, mas nesses tempos de crise o resultado até que não é tão ruim assim, podemos dizer? Olha, Ney, eu digo para você o seguinte, que esse é o pior momento para estar na condição de homem público na política brasileira. É o pior. Nunca se teve uma situação tão difícil na história do Brasil. Porque é uma crise econômica, o governo federal não é segredo para ninguém, está quebrado completamente, não tem recursos para nenhum município, nem para estado. A crise se estende para todos os estados da federação, o estado do Paraná não é diferente disso, pode se recuperar, eu acredito que em 2016, mas a situação nesse momento do governo também não é nada fácil. E as prefeituras, está acontecendo aí uma quebradeira geral em todo o país. Nós somos brasileiros, nós também estamos enfrentando a crise. Não é fácil, Ney, porque se cai a arrecadação do município, para se cumprir as obrigações, ficam cada vez mais difíceis, é um desafio sem tamanho. Também a queda do consumo, se tem uma inflação, se tem recessão, as pessoas param de consumir. Parando de consumir, a arrecadação do município também acaba sendo prejudicada. E o município ele só tem uma fonte, a fonte é através de tributos da arrecadação que tem. Por isso que nós fizemos um Profis antecipado, nós cortamos gastos, horas extras, cortamos secretarias, fizemos todos os tipos de ajustes necessários, importantes para que a gente pudesse se manter vivo até o final do ano. Nós temos que vencer esse ano. Então, a situação do município de Ponta Grossa não é diferente de nenhum outro município do Brasil. Difícil, é uma situação complicada, onde nós temos, infelizmente, as más notícias vindas do governo federal, de corte, inclusive, de orçamento de educação, corte de orçamento na saúde. Agora eu pergunto para você, se por acaso faltar um medicamento, a quem as pessoas vão recorrer? Vão falar que é um problema do governo federal? Não. Elas vão dizer, olha, esse é um problema da prefeitura. Não dá, as pessoas não sabem exatamente de onde vem o dinheiro, se vem do governo federal, se vem do governo do estado, o que é de responsabilidade de um, o que é responsabilidade de outro. Elas vão recorrer ao prefeito. Escuta, e esse problema? Como é que se resolve? Então, é difícil passar por esse momento, mas eu também penso da seguinte maneira. As missões são dadas, e você sabe, você é uma pessoa muito religiosa, são dadas para pessoas que podem superá-las. E principalmente uma pessoa que é representante de milhares de pessoas, nós temos 350 mil habitantes. Eu estava falando agora, pouco, que o IBGE mostra que nós temos 340, 334 mil habitantes. Mas os números que Ponta Grossa tem são tudo maiores que Maringá, na área de educação, na área de saúde. E, segundo o IBGE, Maringá tem uma população um pouquinho maior que Ponta Grossa. Que a gente dá a impressão que a gente contesta. Ou seja, é uma cidade muito grande, 8.000 servidores, é a maior empresa de Ponta Grossa. É a prefeitura. É a prefeitura. Eu fico imaginando, se você que está me assistindo, você é empresário, tem uma empresa com 10 funcionários, com 15 funcionários, com certeza você tem problemas, de repente você tem um problema com um funcionário, algum tipo de complicação, para pagar as contas é bem difícil, para pagar as obrigações, enfim. Agora imagine uma empresa com 8.000 funcionários
e que tem todos os tipos de problemas em todas as áreas. Não é só na educação, não é só no asfalto, não é só com relação ao buraco. É com relação a pagamentos, é com relação a fornecedores, é com relação a todo tipo de problemas, de toda a ordem. E com uma exposição enorme, Ney, porque nós somos pessoas públicas. Nós estamos falando aqui na televisão, mas certamente estaremos no Facebook, na rede social, a todo momento, sendo questionados pelos nossos posicionamentos. Então, o tamanho desta responsabilidade é muito grande. Agora, também é um orgulho. Eu não posso dizer que eu não enfrento os problemas com muito orgulho de ser prefeito, porque ser prefeito de Ponta Grossa é realmente algo fantástico, é algo que me anima a cada dia. No momento que está mais difícil, eu fico pensando, é uma cidade das mais importantes do Brasil e que precisa realmente ter um caminho, ter um norte. E esse norte se faz através dos servidores da prefeitura e com metas muito bem específicas. Vamos falar um pouquinho de cultura, né? Recentemente houve uma aliança que eu achei fantástica, comentava isso com o seu assessor de comunicação, antes de iniciarmos o programa, e essa aliança com a FEComércio para fazer o resgate da Estação Saudade, eu achei excepcional. Um investimento de quase 8 milhões de reais que vai gerar uma série de desdobramentos. As famosas parcerias público-privadas, né? Ou seja, literalmente não existe dinheiro, não, mas existe criatividade, né? Se eu não me engano, a sugestão até partiu do José Loureiro, que é do Cindy Lojas, se eu não me engano. Mas todos os demais empresários da cidade se encontravam lá no dia da assinatura, né? E grandes empresários como César Tozeto, como Lilian Tavarnaro, todos eles elogiando a iniciativa, e o Darcy Piana, presidente da FEComércio, animadíssimo, né? Com a possibilidade, olhando o prédio encantado, porque não tem como não ficar encantado diante da Estação Saudade. E o objetivo deles é restabelecer o prédio à glória que ele tinha antes. O senhor acha que esse é o caminho na área da cultura, ou seja, as parcerias público-privadas? Eu acho que é o caminho para vencer a crise, né? Você se unir, você também ter o apoio da iniciativa privada. Se não tem recursos públicos, qual é a saída? Nós não vamos empregar nenhum dinheiro público na Estação Saudade, que é o imóvel mais bonito da cidade de Ponta Grossa. São 8 milhões de reais, talvez o maior investimento, talvez não, certamente o maior investimento da história na cultura de Ponta Grossa, porque eu não vi nenhum outro investimento desta ordem, principalmente numa área que normalmente fica renegada, né? Porque quando se acontece a crise, o que se corta? Se corta turismo, se corta esporte e se corta cultura. Você vai direto para a atenção básica. Então, um investimento de 8 milhões da Estação Saudade, ele coroa um projeto, um planejamento que nós fizemos a respeito daquele local. Ney, a Estação Saudade, quando nós assumimos, ela estava completamente destruída, completamente pichada e estava invadida, não só por vândalos, mas infelizmente por pessoas que estavam lá perdidas no vício do crack, das drogas. O índice de crimes ali era muito grande, as famílias não passavam mais pelo parque ambiental. Então nós resgatamos, hoje as famílias passam por ali, além de termos uma feira todo sábado, que é uma feira importante para a cidade. Mas a gente não tinha esse investimento pesado para transformar novamente a nossa Estação Saudade no símbolo da história da nossa cidade. Então, realmente foi algo fantástico, eu estou muito feliz porque o planejamento é de 1 ano para que eles possam entregar a estação. Nesse final de ano nós teremos novamente aquele espetáculo com projeção mapeada, que é um espetáculo também muito moderno, que acontece nos Estados Unidos, que nós estamos trazendo para Ponta Grossa, de Natal, com outras novidades. E o mais importante, nós estaremos formando também profissionais, porque na verdade será um restaurante, um café especial, onde as pessoas vão poder se formar ali profissionalmente, dali sairão para nossos restaurantes, para nosso setor produtivo. Então, é na verdade uma escola que vai resgatar o que existe de mais belo, que é a nossa cultura, né? A história de Ponta Grossa através dos anos com a nossa estação ferroviária. Então é belíssimo, estou muito feliz com isso. O próprio Darcy Piana falou que pensa em trazer a Feira Literária do Paraná para cá, né? Então, que é um evento que
só em Curitiba teve 57 mil visitantes, então realmente é muito interessante. Vai ser uma escola de gastronomia com um espaço cultural, com espetáculos culturais, ou seja, literalmente com a reconstituição do quadrilátero histórico, parece que a prefeitura vai ajudar nisso, né, na recuperação da Fernandes Pinheiro. Então, Ney, é isso que eu ia dizer. Você falou sobre a parceria privada, né? Nós estamos estendendo isso a todas as áreas onde nós não conseguimos alcançar com os recursos públicos. O mercado municipal, também um ícone da nossa cidade, está abandonado, com problemas muito sérios, tinha problemas jurídicos, inclusive, para resgatar esses problemas, conseguir legalizar o mercado, passou-se muito tempo. E nós estamos agora já em finalização do processo de edital, para que a gente possa ter essa parceria com a iniciativa privada, também para que volte a reconstrução do nosso mercado municipal, como era na história. Também era um ícone. Era. E outra coisa, valorizando os nossos produtores, os nossos empresários locais. Então, eu acredito que também nós teremos boas notícias pela frente com relação ao mercado. Eu quero passar rapidamente, já estamos chegando no fim do bloco, se eu não me engano, nesses dias agora, né, nessa semana que passou, técnicos do SEASA vieram até Ponta Grossa para verificar da possibilidade de se implantar aqui, né, uma central de abastecimento, da SEASA, aliás. Então, nós temos também essa possibilidade se abrindo aqui com imóveis que estão disponíveis para que possam ser utilizados. O Norberto Ortigara, que é o secretário de Agricultura, já sinalizou positivamente, correto? Exatamente. As possibilidades são inúmeras. Nós estamos, assim, com todos os projetos já engatilhados para Ponta Grossa. São projetos em todas as áreas. A SEASA é muito importante para os nossos produtores locais. Isso vai dar uma segurança para o nosso cinturão verde de Ponta Grossa muito grande. Também uma conquista que será muito comemorada na efetivação, porque é uma demanda de muitos anos, né? Prefeito, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, este é o programa Opinião. Estamos no quarto e último bloco do programa, falando hoje sobre Ponta Grossa, conquistas e desafios. Comigo no estúdio está o prefeito da cidade, Marcelo Rangel, do PPS. Prefeito, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós temos 5 minutos para encerrarmos. Tem um item que eu esqueci de abordar e que é importante, que é a questão da segurança pública. Eu sei que o senhor valoriza tanto a segurança pública, que não é responsabilidade constitucional do município, é do Estado, do governo do Estado, mas o senhor criou a Secretaria de Cidadania e Segurança Pública e que vem desenvolvendo um trabalho brilhante, principalmente em inteligência, ajudando, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, principalmente com monitoramento eletrônico. Fora o combate ao crack, que também recebeu investimentos através de emendas parlamentares. Esse processo, ele realmente é essencial, a Prefeitura tem que ajudar o governo do Estado nisso? Aquilo que eu falo, da responsabilidade compartilhada de todos, né? Quando se critica, quando se cobra do prefeito, da prefeitura, não se vê exatamente de quem é a responsabilidade, se é do governo do Estado com relação à segurança ou com relação a outras áreas. Na verdade, a responsabilidade sobre todos os assuntos relativos à cidade de Ponta Grossa também cai na prefeitura. E a Secretaria de Segurança, na minha opinião, foi uma conquista, um avanço muito grande que nós tivemos, porque no passado muito recente, nós não tínhamos essa estruturação na Guarda Municipal. Hoje é uma nova Guarda Municipal, é uma guarda muito bem equipada, com armamentos novos, com estrutura de coletes à prova de bala, com viaturas. Nós temos 23 viaturas novas que nós compramos para a Prefeitura de Ponta Grossa. Nós temos um ônibus de monitoramento computadorizado que faz todo o acompanhamento no bairro, dá suporte para a guarda e também para as outras forças policiais. Nós temos algo muito bonito, que é essa sinergia entre as forças. Nós temos o DENARC com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, que agora também terá a sua nova sede, que foi cedida pela Prefeitura lá em Varanas, enfim, os bombeiros, Defesa Civil. Todas as forças, elas hoje estão muito unidas.
Isso é o principal, porque a desunião acaba prejudicando o trabalho. Então, eles estão realmente muito preparados num só sistema, num só programa. E a Guarda Municipal é essencial nesse sentido. As câmeras que nós investimos, nós temos 36 câmeras que estão monitorando a cidade toda. São hipercâmeras. Nós queremos chegar a quase 50 câmeras até o ano que vem. Enfim, nós temos uma estrutura melhor. Mas segurança também é um grande desafio, porque a cidade vai crescendo e é claro que os índices também vão se alterando. Então, nós temos que fazer um trabalho com muita responsabilidade nesse setor. Prefeito, encerrando o programa, eu gostaria que o senhor deixasse a seguinte mensagem. Qual é o principal desafio que a cidade enfrenta, como a população pode ajudar e, principalmente, como que o senhor gostaria de ser lembrado pela sua gestão? Eu acho assim, que a nossa missão principalmente é na área de educação. Fazer com que a cidade de Ponta Grossa tenha esse reconhecimento na área de educação pode ser o maior legado que um prefeito, que um agente público pode carregar consigo. Então, eu acho que, nesse sentido, nós estamos no caminho certo, com as escolas integrais, com um investimento pesado nesta área cultural e educacional da nossa cidade. Nós temos desafios muito grandes, principalmente na infraestrutura. São as ruas, pavimentação, e isso é também a minha meta principal desses últimos 12 meses de governo. Eu vou fazer um trabalho muito presente nos bairros para que a nossa cidade ofereça a melhor qualidade de vida a todos. É claro que a gente gostaria de ter uma vara mágica para fazer com que a cidade toda tivesse investimentos. Mas nós estamos fazendo em muitos bairros, então as pessoas estão vendo que nós estamos avançando muito com o programa Asfalto na Porta, que é o projeto principal do nosso governo. A área de saúde, manter o que nós temos de planejamento, que é investimento na atenção básica, atendimento especial nos bairros, fazer com que as pessoas tenham um atendimento melhor e, com isso, a gente evite ao máximo possível que as pessoas vão aos hospitais. Hospital é emergência. Nós temos que atender as pessoas próximas às suas casas, com uma atenção de qualidade, né? Com atendimento especial. O nosso centro de especialidades, que é talvez o maior problema, isso é uma outra questão, é de responsabilidade do governo do estado. Mas a prefeitura pode fazer a sua parte. Então nós estamos criando o centro de especialidades justamente para que a gente diminua esta questão. Mas o mais importante é superar essa crise. Na minha opinião, hoje nós estamos focados em vencer a crise federal. No ano passado, a cidade de Ponta Grossa conseguiu passar por dificuldades, mas conseguiu vencer. Esse ano nós estamos vivendo dia após dia para superar a crise que se estabeleceu no nosso país. Vamos vencer, porque eu confio mesmo na nossa equipe. Confio mesmo também na população de Ponta Grossa. E como a nossa cidade também tem um diferencial, eu acho que nós vamos ultrapassar isso com muita galhardia. E, o mais importante, se dedicar à população, com muito trabalho e responsabilidade. Transparência, porque hoje as pessoas estão indignadas com política, então tem que ter muita transparência, mas principalmente dedicação com trabalho. Trabalho em cima de trabalho. Esse é o nosso lema. Prefeito, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Estamos sempre abertos para recebê-lo. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo. Nós voltamos na semana que vem.